O reinado de Josias, capítulo 22. Era Josias da idade de 8 anos quando começou a reinar e reinou por 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Gedida, filha de Adaías, de Boscate. Fez o que era reto perante os olhos do Senhor e andou em todo o caminho de Davi seu pai, sem apartar-se nem para a direita nem para a esquerda. O achado do livro da lei. No 18º ano do rei Josias, enviou o rei a Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, escriba, à casa do Senhor, dizendo: Vai ao sumo sacerdote Ilquias e dize que recolha o dinheiro que é trazido à casa do Senhor, que recolheram dos povos os guardas da porta, e que ponham nas mãos do que fazem a obra que tem a seu cargo o conserto da casa do Senhor, e que o entregue aos que fazem a obra da casa do Senhor, para reparar as fendas da casa, e aos carpinteiros, mestres e pedreiros, para comprar madeira e pedra de cantaria, para reparar a casa, e que não peça conta do dinheiro cujo manejo lhe confie, porque eles procedem com honradez. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escriba Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias deu o livro a Safã e o leu. Vindo depois o escriba Safã ao rei, deu-lhe conta e disse: Teus servos recolheram o dinheiro que foi achado no templo, e o entregarão aos mestres de obra que têm a seu cargo o conserto da casa do Senhor. Também o escriba Safã declarou ao rei: O sacerdote Euquias deu-me um livro, e Safã o leu diante do rei. Ao ouvir o rei as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes. Depois o rei ordenou ao sacerdote Ilquias, a Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, o escriba Safã, e Asaías, servo do rei, dizendo: Ide, perguntai ao Senhor por mim e pelo povo e por todo Judá acerca das palavras deste livro que foi achado, porque grande é a ira do Senhor que se acendeu contra nós, visto que nossos pais não escutaram as palavras deste livro, para fazer conforme tudo que nos foi escrito nele. Então o sacerdote Euquias, Aicão, Aquibor, Safã e Asaías foram a profetisa Unda, mulher de Salum, filho de Tiquiva, filho de Arás, o guarda das vestes, que morava em Jerusalém, na parte nova da cidade, e falaram-lhe. Ela lhe disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Dizei ao varão que vos enviou a mim: Assim diz o Senhor: Eis que eu trago sobre este lugar e sobre os que nele moram todo o mal de que este livro fala, lido pelo rei de Judá, visto que me deixaram e queimaram incenso a deuses alheios, provocando-me a ira com toda a obra de suas mãos. Minha ira se acendeu contra este lugar e não se apagará. Mas ao rei de Judá que os enviou para que perguntassem ao Senhor, direi deste modo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, visto que ouviste as palavras do livro, e teu coração se enterneceu e te humilhaste diante do Senhor, quando ouviste o que pronunciei contra este lugar e contra seus moradores que virão a ser assolados e amaldiçoados, e rasgastes tuas vestes e chorastes em minha presença também. Eu te ouvi, diz o Senhor. Portanto, eis que eu te recolherei com teus pais, e serás levado a teu sepulcro em paz, e não verão teus olhos todo o mal que eu trago sobre este lugar. E eles
deram ao rei a resposta. Josias renova a aliança com o Senhor, capítulo 23. Então o rei mandou reunir-se com ele todos os anciões de Judá e de Jerusalém. Subiu o rei à casa do Senhor com todos os varões de Judá, com todos os moradores de Jerusalém, com os sacerdotes e profetas e com todo o povo, desde o menor ao maior, e leu, ouvindo eles todas as palavras do livro da aliança que fora achado na casa do Senhor. O rei, pondo-se de pé junto à coluna, fez aliança diante do Senhor, de que seguiriam o Senhor e guardariam seus mandamentos, seus testemunhos e seus estatutos, de todo o coração e com toda a alma, e que cumpririam as palavras da aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo confirmou o pacto. As reformas de Josias. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes de segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que haviam sido feitos para Baal, para Acera e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém no campo de Cedron, e fez levar as cinzas deles a Betel. Tirou os sacerdotes idólatras que haviam posto os reis de Judá para que queimassem incenso nos lugares altos nas cidades de Judá e nos arredores de Jerusalém, e também aos que queimavam incenso a Baal, ao sol e à lua, e aos signos do zodíaco e todo o exército dos céus. Fez também tirar imagens de Acera para fora da casa do Senhor, fora de Jerusalém, ao vale de Cedron, e a queimou no vale de Cedron, e a converteu em pó, e lançou o pó sobre os sepulcros dos filhos do povo. Além disso, derrubou os lugares de prostituição idolátrica que estavam na casa do Senhor, nos quais teciam as mulheres tendas para Aserá. Fez vir todos os sacerdotes das cidades de Judá e profanou os lugares altos nos quais os sacerdotes queimavam incenso, desde Geba até Berseba, e derrubou os altares das portas que estavam à entrada da porta de Josué, governador da cidade, que estavam à mão esquerda à porta da cidade. Mas os sacerdotes dos lugares altos não subiam ao altar do Senhor em Jerusalém, mas comiam pães sem fermento entre seus irmãos. Também profanou a Tofete, que está no vale do filho de Inom, para que ninguém passasse seu filho ou sua filha por fogo a Moleque. Suprimiu também os cavalos que os reis de Judá dedicaram ao sol à entrada do templo do Senhor junto à câmara de Natã-Meleque, eunuco que tinha a seu cargo os recintos, e queimou os carros do sol. Derrubou também o rei os altares que estavam sobre o terraço da sala de Acás, que os reis de Judá haviam feito, e os altares que fizera Manassés nos dois átrios da casa do Senhor. Esmagou-os e lançou o pó no ribeiro de Cedron. Assim profanou o rei os lugares altos que estavam diante de Jerusalém, à mão direita do monte da corrupção, os quais Salomão, rei de Israel, havia edificado a Astarote, ídolo abominável dos sidônios, a Quemos, ídolo abominável de Moabe, e a Milcom, ídolo abominável dos filhos de Amon, e quebrou as estátuas e derrubou as imagens de Acera, e encheu o lugar deles de ossos humanos. Igualmente o altar que estava em Betel e o lugar alto que fizera Jeroboão, filho de Nebate, o que fizera Israel pecar, aquele altar e o lugar alto o destruiu, queimou e reduziu o pó.
e pôs fogo à imagem de Acera. Ao se virar Josias e vendo os sepulcros ali no monte, mandou tirar os ossos dos sepulcros e os queimou sobre o altar, para contaminá-lo conforme a palavra do Senhor, que havia profetizado o varão de Deus, o qual anunciará isso. Depois disse: Que monumento é este que vejo? E os da cidade lhe responderam: Este é o sepulcro do varão de Deus que veio de Judá e profetizou essas coisas que tu fizeste sobre o altar de Betel. E ele disse: Deixai-o, ninguém mova seus ossos. E assim foram preservados seus ossos e os ossos do profeta que veio de Samaria. Todas as casas dos lugares altos que estavam nas cidades de Samaria, as quais fizeram os reis de Israel, irritando o Senhor, tirou-as também Josias e fez delas como fizera em Betel. Matou ainda sobre os altares todos os sacerdotes dos lugares altos que ali estavam, e queimou sobre eles ossos humanos, e tornou a Jerusalém. Josias celebra a Páscoa. Então o rei ordenou a todo o povo, dizendo: Celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, conforme que está escrito neste livro da aliança. Não se celebrou Páscoa tal desde os tempos que os juízes governavam Israel, nem em todos os tempos dos reis de Israel e dos reis de Judá, senão no 18º ano do rei Josias, quando foi celebrada esta Páscoa ao Senhor em Jerusalém. Também varreu Josias os encantadores, adivinhos e terafins e todas as abominações que viam na terra de Judá, em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achará na casa do Senhor. Não houve outro rei antes dele que se convertesse ao Senhor de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. Nem depois dele nasceu outro igual. Contudo, o Senhor não desistiu do ardor com que sua grande ira se acenderá contra Judá, por todas as provocações em que Manassés lhe havia irritado. Disse o Senhor: Também tirarei Judá de minha presença, como tirei a Israel, e rejeitarei a esta cidade que escolhi, Jerusalém, e a casa da qual havia dito: Meu nome estará ali. A morte de Josias. Os demais feitos de Josias e tudo o que fez não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Naqueles dias, o faraó Neco, rei do Egito, subiu contra o rei da Assíria ao rio Eufrates e saiu ao encontro do rei Josias. Porém, Neco, assim que o viu, matou-o em Megido. Seus servos o puseram no carro e trouxeram morto de Megido a Jerusalém e o enterraram em seu sepulcro. Então o povo da terra tomou Jeoacás, filho de Josias, e o ungiram e o puseram por rei no lugar de seu pai. O reinado e destronamento de Jeoacás. Era Jeoacás da idade de 23 anos, quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. O nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias de Libna. Fez o que era mal perante os olhos do Senhor, conforme todas as coisas que seus pais fizeram. E o faraó Neco o prendeu em Ribla, na província de Amate, para que não reinasse em Jerusalém, e o país impôs 340 quilos de prata e 34 quilos de ouro. Então o faraó Neco constituiu rei a Eliaquim, filho de Josias, no lugar de Josias seu pai, e trocou-lhe o nome para Joaquim, e tomou a Jeoacás e o levou para o Egito, onde morreu.
E Joaquim pagou ao faraó a prata e o ouro, mas impôs uma derrama ao país, para dar o dinheiro conforme o mandamento do faraó, tirando a prata e o ouro do povo da terra, de cada um segundo a estimativa de sua fazenda, para dá-lo ao faraó Neco. O reinado de Joaquim. Era Joaquim da idade de 25 anos quando começou a reinar e reinou por 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zebida e era filha de Pedaias, de Ruma. Fez o que era mal perante os olhos do Senhor, conforme todas as coisas que seus pais fizeram.